Boa noite, pessoal. Continuando essa parte de derivada, nós temos a definição de derivadas laterais, que tem muito a ver com a definição dos limites laterais, que, como nós vimos, que a derivada nada mais é do que o limite da razão incremental quando o ΔX tende a zero, né? Então, a derivada lateral, assim como tem os limites laterais, nós vamos ter a derivada. Então, nós vamos ter a derivada direita de uma função, quando aproxima de x1, nós vamos calcular o quê? Nós colocamos um maisinho, ó, f' de mais, ou y' de mais, de x1, é igual ao limite da razão incremental, quando o ΔX tende a zero pela direita, né? Ou, usando aquela outra fórmula, né, o limite da razão incremental f de x menos f de x1 sobre x menos x1, quando x tende a x1 pela direita de x1. Então, nós dizemos que aí nós vamos encontrar a derivada à direita, né? E a derivada à esquerda, que é y' menos, é igual ao limite da razão incremental quando ΔX tende a zero pela esquerda. Ou, usando aquela outra regra, né? O limite de f de x menos f de x1 sobre x menos x1, quando x tende x1 à esquerda, que é o menos in. Então, aí nós calculamos a derivada laterais à direita e à esquerda, tá certo? Nós temos uma observação em relação a essas derivadas, né? Que uma função ela é derivável num ponto se e somente se as derivadas laterais direita e esquerda existem, assim como a definição de limite, que o limite em um ponto existe se e somente se os limites existirem forem iguais, aqui é a mesma coisa, né? Quando as derivadas laterais são diferentes em um ponto, dizemos que este é um ponto anguloso, quer dizer que nós vamos ter um ponto agudo, tá certo? Aqui nós temos um exemplo, ó, que é para calcular as derivadas laterais. Geralmente usa ela quando a função ela tem duas ou mais leis de formação. Nós vamos ver, nesse caso aqui, que a função ela é contínua no ponto 2. Quando você calcula os limites laterais dessas funções, a direita e a esquerda de 2, nós vamos observar que em ambos os casos o resultado vai dar 5, né? Com o limite de 3x menos 1 quando x tende a 2 é 5, e o limite de 7 menos x quando x tende a 2 pela direita também vai dar 5. Como os limites laterais existem, são iguais, quer dizer que a função é contínua em 2. Porém, quando você calcula as derivadas parciais, à direita e à esquerda, nós vamos encontrar à esquerda 3 e à direita menos 1. Então, as derivadas laterais existem, mas são diferentes. E com isso, nós vamos ter que a função ela não é derivável em 2. Quer dizer que 2 vai ser um ponto anguloso. Se vocês observarem lá no gráfico, vocês vão ver que o ponto, por isso que é chamado de ponto anguloso. Então, nesta aula, nós vamos ter também, para resolver esse exercício 4.10, da página 132 e 133. Boa noite.